Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos voltar aqui para mais uma aula de geografia. Agora vamos falar aí rapidamente sobre o último capítulo do nosso livro, né? O capítulo 5, Governos e Cidadania, tá bom? É uma matéria muito legal aí, que a gente vai falar como que se organiza, né, politicamente o Brasil. Tá certo? Então, mais uma vez, como todas as aulas, eu gosto sempre de lembrar a todos vocês, não esqueçam de assinar a nossa lista de presença. Ela encontra-se aí, né, o link dela encontra-se na descrição desse vídeo. Não deixe também aí, se caso você tiver dúvidas, se você permanecer com dúvidas, não deixe de me procurar. Tá? Vocês têm aí alguns canais que vocês podem procurar o professor para tirar dúvida, né? O importante é não passar, né? Você pode usar a parte aí dos comentários do vídeo, você pode utilizar aí lá na lista de presença, tem um campo para você tirar dúvidas, tá ok? Ou você pode anotá-la, né, no seu caderno, anotar numa folha, e durante as nossas lives, né, que tem acontecido aí a cada 15 dias, tem sido momentos muito bacanas de interação aí, vocês têm sido muito participativos, tem sido muito legal mesmo, né? Vocês podem tirar essas dúvidas comigo, tá bom? Tá? Então, neste capítulo agora, nós vamos ver as formas, tá, de governar o Brasil, os modos de eleger os governantes aqui no Brasil e as divisões que nós temos dos poderes do governo dentro do Brasil, tá bom? É claro que a forma de governar, os governantes do Brasil, desde o início, desde o seu descobrimento, não foi o mesmo, não é o mesmo desde o início, tá? Nós temos aí, por exemplo, por volta de 1500, mais ou menos, quem descobriu o Brasil aí foram os portugueses, né? Então, nesta época, nós já vimos isso em algumas aulas passadas, nessa época, quem governava o Brasil era o rei, tá? O rei de Portugal, que ficava lá em Portugal, né? Mesmo à distância, né? Era ele que administrava aí todo o território brasileiro, era ele que controlava o território brasileiro, tá? Abaixo do rei, quem controlava o território brasileiro eram quem? Os donatários, né? Aqueles que tinham lá as capitanias hereditárias, lembram disso? Eles que ditavam as regras lá presencialmente lá nas capitanias. Então o rei controlava todo o território aí à época do descobrimento, por volta de 1500, né? Entre 1822 e 1889, né, nós podemos dizer que o Brasil já tinha se tornado independente, né? Ele tinha conquistado a sua independência de Portugal. E aí, nesse contexto, o Brasil ele teve os seus imperadores. Olha só que legal, os seus próprios imperadores. Primeiro o Dom Pedro I e depois o Dom Pedro II, né? Que era o filho do Dom Pedro I, né? Esses imperadores, eles concentravam todos os poderes em suas mãos, né? E abaixo dos imperadores, para ajudar a controlar, né, o território, existiam os governadores. Lembra que nós falamos na aula? Os governadores que eles iriam organizar as províncias, mas os governadores tinham que obedecer, obviamente, os imperadores. Então, olha que legal, por volta de 1500, eu tinha um rei, abaixo do rei ali, tinha os donatários, né? Entre 1822 e 1889, nós tínhamos os imperadores, né? Então tinha o imperador e abaixo dele tinha os governadores. E a partir de 1889, olha só, já um pouco mais recente, né? Com o fim da monarquia, com o fim do império, o poder sobre o território brasileiro deixou de ser só de uma família, deixou de ser ali de um rei, de um imperador, né? Pois no Brasil havia se instalado a partir desse momento o que nós chamamos de república, tá? Ou modelo republicano de governo.
No modelo republicano, né, numa república, o país é administrado, o país é controlado, aí vocês conhecem bem, por um presidente, tá? E por diversos outros representantes locais, né, como os prefeitos nas cidades e os governadores nos estados, tá? Então, o Brasil hoje ele tem um modelo republicano, no qual existe o presidente, os governadores e os prefeitos, tá? Mas nós sabemos que administrar um país não deve ser tarefa simples, né? Não deve ser tarefa fácil, ainda mais um país como o Brasil, que é muito grande, um país com muita diversidade, né? Então, é nesse contexto que nós vamos ver um pouquinho sobre esse capítulo. Tá? Então, fiz uma introdução. Olha só, vamos passar aqui, vamos falar primeiro um pouquinho de democracia. Então, o atual regime brasileiro, né, o governo brasileiro, o atual regime do governo brasileiro é chamado de regime de democracia. Né? Então, quando eu tenho um regime de democracia, desculpem, um regime de democracia, lembra que a letrinha sai daquele jeito aqui, né? Significa que a população, numa democracia, que a população ela tem o direito de participar das decisões políticas. Então, olha que legal. No Brasil, já que o nosso regime de governo brasileiro é democrático, é uma democracia, a população tem o direito de participar das decisões políticas, né? Participar das decisões políticas significa o quê? Que nós podemos escolher os nossos candidatos através do voto, não é? Este ano tem eleição, por exemplo, para prefeito e para vereador. Olha só, nós podemos, já que estamos numa democracia, a gente pode propor melhorias para a comunidade, participando de projetos políticos, né? A gente pode participar de associações de bairros, né? Já ouviram falar nisso? Nas associações de bairros que buscam aí criar melhorias para cada bairro. Nós podemos acompanhar o que os governadores, o que o presidente, o que o prefeito andam fazendo. Nós podemos reclamar se eles não estiverem fazendo o trabalho de forma correta, se eles não estiverem fazendo o trabalho de forma coletiva. Isso é poder participar das decisões políticas. Isso é poder participar das decisões do coletivo, das decisões que vão envolver todos nós. Tá? A mesma população, todos nós que elegemos os nossos governantes, né, nós devemos também acompanhar o que eles estão fazendo, não é verdade? Então, por isso, né, que nós vivemos aí em uma democracia. Existem países no mundo que não vivem democracias, né? Que a população não tem o direito de escolher os seus governantes, que a população não tem o direito de poder participar das decisões políticas. Imagina você viver num país no qual você não pode questionar o seu governante, né? Às vezes ele faz uma coisa e você não pode falar. Nós temos países do mundo que os jornais, por exemplo, a televisão só pode falar bem do governante. Não pode, se ele fizer alguma coisa errada, não pode dizer o contrário. Imagina, não deve ser legal viver num local no qual não existe uma democracia, né? Então o Brasil vive um regime democrático e agora você já sabe o que é. É quando, né, a população tem o direito de participar das decisões políticas, né? Os pais de vocês não vão lá a cada 4 anos, né? Eles não vão votar, por exemplo. Eles estão exercendo aí a democracia, né? Eles podem fazer isso porque vivem num país democrático.
E o engraçado é que democracia, essa palavra está diretamente relacionado com cidadania, né? Com a questão do cidadão, né? A cidadania, né, quer dizer aí é o exercício, né, do direito estabelecido, né, na Constituição no que eu posso ou não fazer dentro de um país, tá? Então, quando, por exemplo, num país democrático, eu vou exercer a minha cidadania, significa buscar os meus direitos e cumprir os meus deveres, né? E buscar os meus direitos e cumprir os meus deveres significa que eu também tenho que respeitar os direitos dos outros. Isso é cidadania, isso é praticar o meu papel de cidadão. Tá? Então, cidadania, né, é o exercício aí dos direitos estabelecidos na Constituição de um país, né, por parte da população, dos seus cidadãos. Então, é quando eu tenho meus direitos e os meus deveres num país. E os direitos dos cidadãos aqui no Brasil, eles podem ser divididos em 3. Tá? Então, quando eu penso na cidadania, né, nos direitos do cidadão, vou colocar aqui, ó, direitos do cidadão. Lembra que o direito do cidadão está relacionado à cidadania. Então, os direitos do cidadão, eles podem ser, olha só, separados em direitos civis. O que são os direitos civis? É aqueles que garantem às pessoas para se expor, para se expressar, para elas escolherem a profissão, a religião, o partido político, o que elas quiserem. Se eu quiser ser católico, é um direito civil mesmo. Se eu quiser ser professor, é um direito civil meu. Ok? Se eu quiser ser, por exemplo, um médico, é um direito civil meu. Tá? É um direito de cidadão meu. Isso é garantido para a gente, tá? Dentro de um país democrático. O outro direito de um cidadão, no caso de um país democrático igual o Brasil, vou colocar aqui, são os direitos políticos. O que quer dizer isso? É quando eu asseguro, quando eu garanto o direito de qualquer pessoa de participar da política, de expressar o seu posicionamento, né, de votar e ser votado. Então significa que eu posso me candidatar para ser presidente do Brasil. Quando o direito meu político, eu posso, por exemplo, criticar o nosso governador, eu posso falar bem ou mal de um presidente, tá? Então é um direito meu fazer isso. Tá, ok? Se ele não estiver fazendo algo certo, eu posso falar, olha só, você não está fazendo isso correto. Ou se ele estiver fazendo algo legal, eu posso parabenizá-lo, por exemplo. É um direito político meu, tá? Eu posso participar da política, tá bom? Vocês também, né? Claro que vocês também são cidadãos, ok? E o outro direito, né, político que nós temos são os direitos sociais. Os direitos sociais são aqueles que vão garantir para todas as pessoas do Brasil que vivem uma democracia, né, garantem saúde, educação, moradia, segurança, trabalho, lazer. É claro que nós temos aí vários problemas, né, relacionados a isso, mas é um direito nosso, né, ser atendido em um hospital, é um direito nosso ter uma vaga em uma escola, ter um local para morar, viver numa cidade segura, sem se preocupar com a criminalidade, com a violência, ter um trabalho, né? Só que isso, é claro, né, não acontece direitinho na prática, né? Mas é um direito nosso.
Então, fazem parte aí da cidadania, do direito do cidadão, né, no país democrático como o Brasil, né, atitudes como participar da vida política, exigir dos políticos, por exemplo, ações para melhorar a vida das pessoas, cuidar dos lugares que nós vivemos. Então, quando a gente cuida de uma praça, por exemplo, que as pessoas lá não destruam as árvores daquela praça, que as pessoas não sujem aquela praça, nós estamos exercendo a nossa cidadania, o nosso direito de cidadão. Então percebam que como dessa forma o voto, né, como votar certo, votar nas pessoas corretas e a participação da população são essenciais, são extremamente importantes para o exercício, para nós mantermos aí a democracia e a cidadania nossa. Olha como que é importante isso. Por isso que a gente não pode votar de qualquer jeito, por isso que a gente não pode aí tratar tudo no nosso país de qualquer forma. Ok? Então é por isso que nós temos que estar atento a isso toda vez, né? Quando vocês estiverem na idade de votar, né? Nós temos que atentar a tudo isso, porque a gente vive num país democrático e nós temos que exercer os nossos direitos de cidadão. Ok? Mas como que funciona o sistema político no Brasil? Como se organiza o sistema político no Brasil? Então, vamos colocar aqui, ó. O sistema político brasileiro. Então, como que funciona o sistema político brasileiro? O Brasil, nós já vimos isso, ele é uma federação. Tá? Uma federação que é dividida em estados. Tá? Então, uma federação dividida em estados. Esses estados, tá? Eles podem escolher os seus próprios governantes, elaborar suas próprias leis. Nós já sabemos disso aí. Então, o sistema político brasileiro, ele está organizado da seguinte maneira, já que ele tem lá a federação, né? Ele é federativo, né? E ele tem os estados e os municípios, então ele pode ser organizado em 3 esferas. Nós podemos dizer que a Federação Brasileira ela é organizada em 3 esferas, em 3 partes. A esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal. A esfera federal é o Brasil todo. A esfera estadual é o estado, é uma unidade federativa. E a municipal é a cidade. Então, quem é responsável, por exemplo, né, pela esfera federal? O presidente da República. Então, o presidente, quando ele cria uma lei federal, significa que ela tem valor no Brasil todo. Ok? Quem é responsável pela esfera estadual? Os governadores, o governador. Então, o governador, né, quando ele cria uma lei estadual, ela tem valor, a lei tem impacto somente no seu estado. E a esfera municipal, quem organiza ela, quem é responsável por ela é o prefeito, tá? E o prefeito, quando ele cria uma lei, ela tem valor somente no seu município. Ok? Então, essas 3 esferas de poder, vamos dizer assim, essas 3 esferas que controlam o Brasil a nível federal, estadual e municipal, né, elas são administradas por 3 poderes também. Um poder legislativo, executivo e judiciário. Então essas 3 esferas aí, elas também vão se organizar através de outras 3 esferas, tá? 3 esferas de poder, que são elas, olha só, o legislativo,
o judiciário e o executivo. Então, como que funciona isso? Olha só, o poder legislativo aqui é responsável por criar as leis no Brasil, tá? Então, o poder legislativo é responsável por criar as leis que devem valer em todo um país, em apenas um estado ou apenas em um município. Então, quando eu penso, por exemplo, na esfera federal, que eu falei com vocês, quando eu penso na esfera federal, ela tem a sua esfera legislativa. Por quê? Dentro da federação, que é organizada pelo presidente, né, eu tenho aquelas pessoas que vão criar as leis de um país. Quem cria as leis a nível federal num país? Quem cria as leis a nível federal são os senadores e os deputados federais. Eles fazem parte do poder legislativo. Olha que legal, tá? O poder legislativo, ele também pode ser estadual. Quem vai elaborar as leis no estado, na esfera estadual? Os deputados estaduais. Olha que legal. Só que o poder legislativo, ele também pode ser municipal. Quem vai criar as leis no município, nas cidades? Os vereadores. Ok? Então, essa é uma esfera do poder, o poder legislativo. Então, vamos aqui, ó. Então, se tem aquelas que vão elaborar as leis, existem aqueles que vão administrar a lei, administrar todo o país aqui, o poder executivo. Vamos passar isso aqui, depois eu passo para o judiciário. O poder executivo, que é responsável por comunicar as leis que o legislativo cria para a população. Então, o poder executivo, né, ele vai o quê? Comunicar e aplicar as leis que o legislativo cria. E olha só, então o executivo, aqui ó, na esfera federal, quem é responsável pelo executivo na esfera federal? Quem vai aplicar a lei? O presidente. Então olha que legal, os senadores aqui ó, e os deputados federais, né, no legislativo, eles vão criar a lei e o presidente vai executar a lei. Ele vai colocar a lei para funcionar. Ok? Na esfera estadual, quem vai colocar a lei para funcionar? Quem que vocês acham? O governador. Não é verdade? Então aqui o deputado estadual aqui, ó, ele vai criar a lei e o governador coloca ela para funcionar. E no município, quem vai colocar a lei para funcionar, que os vereadores vão criar aqui? O prefeito. Legal, né? E o poder judiciário? O poder judiciário aqui, pessoal, ele é o responsável por garantir os direitos civis, os políticos e os sociais. Lembra daqueles direitos lá dos cidadãos que eu falei com vocês? Todo direito do cidadão, é eles que são os responsáveis aqui por garantir que isso tudo aconteça. Então, os membros aqui do Poder Judiciário, né, eles são responsáveis aí por julgar e resolver os conflitos entre os cidadãos e o Estado, né, entre aqui o Executivo e o Legislativo. E o Poder Judiciário, na esfera federal, quem vai, né, controlar, quem vai garantir aí os direitos civis para a gente, ele é formado aí pelo Supremo Tribunal Federal, STF, já ouviu falar? Aonde trabalham os ministros. Tá?
Na esfera estadual, o poder judiciário estadual. Quem vai exercer aqui, né, quem vai garantir os direitos civis nossos são os juízes. Ok? Os juízes que vão trabalhar nos fóruns. E no município não tem poder judiciário, tá bom? Porque o município aí ele está relacionado aí ao estado e à federação. Então o município não tem poder judiciário, ok? Deu para entender isso aí, pessoal? É fácil, né? Então, essa é a nossa aulinha aí sobre como se organiza a questão do Brasil na questão política. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês tenham entendido o papel de vocês aí para garantir a manutenção da nossa democracia e dos nossos direitos civis, tá bom? Então, tchau para vocês e até a próxima aula. Valeu!